lesão quase mortal mudaria para sempre a vida de um animal selvagem. Um leopardo que foi dado como inválido superou suas limitações e desenvolveu uma habilidade nunca antes vista em meio à sua espécie: a de enfrentar crocodilos. Quando a lei da selva é executada, a única forma de sobreviver é sendo mais feroz que a sentença recebida. E Elliot eternizou seu nome em meio à história de safaris africanos, graças à sua coragem e vontade de viver, desafiando até um dos mais perigosos predadores desse ambiente para adaptar uma estratégia de caça à sua condição física. Deixe seu like nesse vídeo e vamos nessa! A Zâmbia é um país localizado no epicentro entre a África Central, Meridional e Oriental. Muitas vezes esse local é menosprezado pelos turistas, porém a verdade é que ele abriga paisagens deslumbrantes. Cascatas enormes que cortam florestas tropicais, montanhas de tirar o fôlego e savanas cheias de vida. Devido à sua natureza diversificada, a Zâmbia detém experiências imersivas de safaris únicas, tanto de conservação como de caça. O Parque Nacional South Luangwa é um exemplo disso, que conta com áreas restritas de caça furtiva, mas também trabalhos de conservação da fauna, e assim o número de animais se mantém equilibrado e ainda é possível conservar espécies que estão cada vez em maior declínio, como leões, por exemplo. Dentro do Parque Nacional South Luangwa existe uma área reservada de acampamento e safari chamada Mwamba, e é nesse lugar exclusivo que uma história lendária se desenvolveu. Tudo começou em 2008, quando o leopardo fêmea chamado Kylie deu à luz a 2 filhotes, um macho e uma fêmea. A vida dos leopardos é a mais desafiadora entre os felinos. Esse animal divide seu território com predadores de ápice e muitas vezes são abatidos por eles. Ou então se tornam vítimas de herbívoros enfurecidos, podendo até mesmo ter seus filhotes roubados e devorados por macacos famintos. Por isso, um leopardo chegar à vida adulta é uma grande vitória. No caso de Elliot, que sobreviveu sem ter um dos olhos, é um verdadeiro milagre. Kylie, que tinha acabado de ser mãe, estava sendo monitorada pelos trabalhadores locais. Em uma manhã, algo indicava que Kylie tinha passado uma noite muito difícil. Sua filhote fêmea havia desaparecido, provavelmente vítima de algum outro animal, e seu filho macho estava com um dos olhos pendurado por um fio. Segundo o site e blog Shenton Safaris, que conta sobre a vida de Elliot e outros animais da reserva, a cena era desesperadora. Um leopardo fêmea tinha acabado de dar à luz, o que foi amplamente comemorado pela equipe. Porém, o filhote fêmea tinha sido abatido e o macho estava prestes a perder sua vida, pois a gravidade da lesão indicava que o ferimento logo iria infeccionar. O filhote não teria resistência imunológica para combater a infecção e a morte seria seu destino. Mas o pequeno felino precisava viver e mostrar ao mundo que existem grandes exceções nas regras que tomamos como verdade. Se passou alguns dias e ao invés de adoecer, Elliot apareceu sem um dos olhos e com uma lesão completamente cicatrizada. Aquilo era impossível, então os trabalhadores do local decidiram acompanhar ainda mais de perto seu desenvolvimento, pois com apenas um dos olhos, capturar presas grandes quando adulto seria uma tarefa extremamente complicada.
Eles acreditavam que Elliot iria perecer quando caçasse presas maiores, ou que ele poderia ficar subnutrido por se alimentar de pequenas presas. E mais uma vez, Elliot mostrou que a adaptabilidade também faz parte da evolução natural. Ainda filhote, o felino parecia reconhecer sua deficiência e se mostrou um pouco mais dependente de sua mãe. Geralmente, leopardos ficam na companhia de sua genitora até o 3º ano de vida. Depois, eles podem se tornar até mesmo rivais, disputando o mesmo território. Por mais que Kylie, a mãe de Elliot, tentasse deixá-lo sozinho, o leopardo insistia em sua companhia. Até que a paciência de Kylie chegou ao fim e ela usou uma estratégia para fazer com que Elliot se adaptasse à sua condição e fosse viver sozinho, ou sucumbisse à sua limitação. Elliot caçava animais menores, exatamente como previsto pelos trabalhadores do local. Para fugir dos predadores, o leopardo parecia ter aumentado ainda mais a sua capacidade auditiva, pois ele sempre percebia o perigo antes mesmo de sua mãe detectá-lo. Exames nunca foram feitos para comprovar tal adereço físico, mas as observações mostravam que Elliot conseguia saber a direção de animais grandes se aproximando com antecedência de alguns segundos quando comparados a Kylie, sua mãe, uma leopardo naturalmente saudável. Em humanos, isso é comum. Quando perdemos um de nossos sentidos, os outros se afloram e adaptam. Se nós que vivemos em cidades e temos recursos tecnológicos sofremos essa alteração, imagine um animal inserido em um ambiente selvagem e perigoso. Bem, voltando à estratégia de Kylie, a leopardo fêmea começou a impedir Elliot de se alimentar de pequenas presas e não permitia que seu filho se aproximasse quando ela caçava um javali ou um impala, por exemplo. Agora, Elliot estava faminto e desesperado por um pouco de comida. Kylie levou o leopardo ao seu limite físico para que ele transcendesse suas debilidades e provasse para ele mesmo que poderia sobreviver sem a companhia de sua mãe. Era noite e os guardas ouviram os babuínos gritando muito. Pensando que poderia ser algum caçador intruso, eles foram averiguar. Mas era Kylie e Elliot que invadiram a paz noturna. Kylie pegou um dos babuínos adultos. O macaco era grande e tinha muita carne. Elliot, já com 3 anos e meio, era um adulto e estava com muita fome. Ele precisava de uma refeição substancial. Quando sua mãe não o permitiu se aproximar de sua caça, Elliot não teve escolha a não ser enfrentá-la. Os dois travaram uma batalha que foi presenciada pelos guardas noturnos e o leopardo, enfim, se mostrou superior, ferindo sua mãe com uma destreza impressionante para um animal com um olho só. Elliot sabia que estava pronto para viver sozinho quando se alimentou da caça abandonada por sua mãe, que fugiu dos ataques do seu filho. Na manhã seguinte, Elliot estava confiante e não parou mais de caçar animais maiores. Macacos, javalis, impalas, e nesse frenesi de abates, Elliot percebeu algo. Ele iria envelhecer e seu único olho enfraqueceria. Para continuar se alimentando de presas grandes, ele precisava de alguém para caçar para ele. Mas leopardos vivem sozinhos, então por que não enfrentar um outro predador e roubar suas vítimas? O leopardo foi visto observando hienas e leões, mas logo percebeu que animais tão sociáveis acabariam com ele, pois são um grande número de opositores a enfrentar, já que eles vivem em grupos, e o leopardo sozinho. Em uma manhã, Elliot apareceu com as patas traseiras machucadas e marcas de mordidas, mostrando que ele tinha fugido de um ataque de leão, provavelmente por tentar roubar alguma presa do rei da selva. Isso foi o suficiente para ele aprender a lição que precisava. Foi aí que Elliot mudou seu foco para os crocodilos.
Se ele tinha superado todas as dificuldades até aqui e até mesmo fugido de leões, por que não enfrentar o réptil mais perigoso do mundo? Elliot criou uma estratégia inteligente, porém arriscada. O leopardo ficava observando todas as vezes que crocodilos abatiam uma presa e logo depois a carcaça do animal era deixada à beira do rio enquanto o réptil se alimentava. O que Elliot precisava fazer era intimidar o crocodilo o suficiente para que ele recuasse por alguns segundos e o leopardo conseguisse arrastar a carcaça para longe dali e se fartar com ela. Mas executar o plano é bem mais difícil do que pensar nele. Elliot precisou de muitas tentativas. Uma delas foi presenciada por um longo tempo por turistas durante um safari. O leopardo estava à beira do rio observando um crocodilo pegar e afogar o impala. Quando a carcaça boiou na água e o crocodilo começou a se alimentar dela, Elliot se mostrou interessado e resolveu observar um pouco mais de perto. Com o corpo fora da água, Elliot tentou puxar o impala com suas patas algumas vezes, mas a distância impedia seu sucesso. Se arriscando um pouco mais, o felino entrou um pouco na água e abocanhou de um lado do impala, enquanto o crocodilo estava devorando o outro lado. Mas o réptil reagiu tentando expulsar Elliot dali. Isso se repetiu algumas vezes. Por uma hora, o grupo de turistas observou o leopardo tentando roubar a carcaça e ainda preservar sua vida, até que o crocodilo tentou fazer de Elliot a sua próxima vítima, e o felino foi obrigado a desistir de sua investida. Mas ele não iria abrir mão de seu plano. Novas tentativas foram feitas por parte de Elliot até que ele conseguiu desenvolver uma técnica de enfrentamento contra os poderosos crocodilos. O felino percebeu que os crocodilos se alimentavam dentro da água até certo ponto. Depois eles arrastavam para a margem do rio, podendo ou não tirar a presa da água. Quando seu alvo estava completamente fora da água, Elliot atacava diretamente na cauda do crocodilo, como se quisesse abatê-lo. Quando o crocodilo revidava, ele se desviava, mas não parava de atacar na cauda, que dava a ele um espaço maior para esquivar da mandíbula do réptil. Como o crocodilo já tinha comido um pouco, normalmente ele desistia de continuar a refeição e Elliot arrastava o restante da presa para longe e a colocava sobre uma árvore para se alimentar. Porém, se a presa abatida pelo crocodilo estivesse parcialmente na água, a abordagem era mais arriscada, pois caso o crocodilo arrastasse o leopardo para o rio, seria seu fim. Para uma refeição mais difícil, a estratégia deveria ser mais ousada. E o leopardo mirava suas garras bem no nariz do crocodilo, e logo depois de arranhar, ele já pulava para trás, se afastando da tentativa de oposição que viria a seguir por parte do réptil. Incomodado com os arranhões, o crocodilo dava um tempo em seu lanche e o leopardo conseguia retirar a carcaça a alguns centímetros da água. Ele repetia a operação até que a carcaça e o crocodilo estivessem totalmente fora da água. E depois ele voltava para a primeira abordagem de atacar a cauda do crocodilo e o fazer desistir de continuar a refeição. Não eram todas as vezes que Elliot conseguia alcançar seu objetivo, mas a tática funcionou por meses e anos. Elliot ainda caçava, mas quando sua visão começou a enfraquecer, ele optou por somente roubar presas para se alimentar. Hoje, Elliot estaria no final de sua vida com cerca de 17 anos. Com essa idade, a visão de Elliot já estaria muito prejudicada e dificilmente com apenas um olho ele conseguiria caçar até mesmo presas pequenas. Em algum momento, a fraqueza da velhice iria tornar o leopardo em uma presa de crocodilo. E talvez tenha sido isso que aconteceu, pois já fazem alguns anos que Elliot não é visto em seu território. Mas fato é que, graças à sua adaptabilidade e coragem, Elliot prorrogou seus dias o máximo que pôde. Se você tiver qualquer informação que contribua sobre Elliot, escreva nos comentários, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado por assistir, fui!